Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump vai fazer do Irão o novo Iraque dos Estados Unidos? Donald Trump acredita que o conflito vai ter fim em breve e lamenta não ter tido a ajuda dos outros países da NATO. O Irão rejeitou a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, mas mantém abertura para continuar a negociar. Teherão deixou claro que o conflito só terminará segundo as suas próprias condições. Os iranianos não querem só o fim dos ataques, querem também o pagamento de reparações, o fim das hostilidades em todas as frentes, contra o Hezbollah, no Líbano, nomeadamente, ou o reconhecimento da sua soberania sobre o Estreito de Hormuz. Perante a possibilidade de um cessar-fogo, Israel intensificou os ataques. As próximas 48 horas são para atacar com a máxima força o Irão. Isso mesmo foi determinado pelo primeiro-ministro israelita, que transmitiu isto numa reunião com o ministro da Defesa, e as forças israelitas vão então proceder a esses ataques com grande intensidade. António Guterres, o secretário-geral da ONU, já disse que o modelo de Gaza não pode ser replicado no Líbano. Os objetivos desta guerra já foram vários. Israel pretende destruir a capacidade militar e o regime teocrático de Teherão. Os Estados Unidos e, em parte, o resto do mundo estão mais preocupados em pôr fim ao bloqueio do Estreito de Hormuz. Mas a verdade é que Washington envia sinais contraditórios. Donald Trump fala no final da guerra e, mesmo assim, desloca mais 2.000 soldados para o Médio Oriente. O convidado deste episódio é Ricardo Alexandre, editor da secção do Internacional da TSF e autor do livro Tudo sobre o Irão, que é apresentado este domingo no El Corte Inglês, em Vila Nova de Gaia, pelas 16. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Ricardo Alexandre, bem-vindo a este P24. Os Estados Unidos terão feito uma proposta de cessar-fogo que o Irão recusou. Parece que os Estados Unidos têm mais pressa neste momento do que o Irão em terminar a guerra. Obrigado pelo convite. Parece-me que são pressas diferentes, ou ritmos diferentes. É evidente que, se analisarmos de um ponto de vista concreto, o Irão precisa de acabar com a guerra. O Irão está a sofrer com esta guerra, a população iraniana está a sofrer com esta guerra. Agora, as necessidades são diferentes. Para os Estados Unidos, a continuação desta guerra representa sobretudo desgaste político para o Presidente dos Estados Unidos, tanto quanto é possível perceber. Para que nesta semana foi divulgado um estudo da Reuters que indica que a popularidade de Donald Trump nunca esteve tão baixa, com o índice de aprovação abaixo dos 33%, com profundas críticas mesmo à condução da economia, a colocar a administração Trump a níveis inferiores aos que eram registados pela administração Biden, o que deve incomodar bastante Donald Trump. E, portanto, a continuação da guerra pode aumentar esse desgaste. Para o governo, para a nomenclatura iraniana, é uma questão de sobrevivência. E perante uma questão de sobrevivência, se perceber que é mais provável sobreviver fazendo arrastar o conflito para garantir a sobrevivência mais além, mais à frente, é preferível eventualmente entrar numa aceitação de algo que possa parecer uma capitulação agora. E nesse sentido, sim, pode-se dizer que há mais pressa dos Estados Unidos em encontrar uma saída, porque se percebe desde o início que não há estratégia de saída, provavelmente também não se quer estratégia de entrada, é mais premente, se quisermos, a vontade dos Estados Unidos de sair propriamente do governo iraniano. Escreves no teu último livro, Tudo sobre o Irão, que Trump foi amarrado por Israel e ultrapassado pela direita. O ataque terá sido iniciado por Israel. Na tua opinião, esta é uma guerra que Israel sempre quis ter e os Estados Unidos acabaram envolvidos numa guerra? Ora bem, eu acho que é uma guerra para a qual um primeiro-ministro extremista de Israel arrastou um presidente extremista dos Estados Unidos da América para tentar derrotar um regime extremista no Irão. E, portanto, juntam-se estes extremismos todos. Eu acho que sim, eu acho que os Estados Unidos... Aliás, o secretário de Estado Marco Rubio admitiu isso publicamente, ao dizer nós percebemos que os israelitas iam avançar e fomos também. Ele diz isso de uma forma muito clara. Havia negociações em curso. E isto liga-se até com a questão anterior, que é, não há propriamente... para o Irão, confrontado com o que temos agora, não há propriamente para o Irão grandes incentivos para negociar.
porque o Irão foi enganado no ano passado, antes de junho, quando estava a negociar e acabou por ser bombardeado a partir do dia 13. O Irão estava a negociar com o Oman, a dizer que havia resultados bastante positivos e que era possível chegar a um acordo, e começou a ser atacado a 28 de fevereiro, e agora surge esta ideia de Donald Trump, ou esta proposta da administração americana de um plano de 15 pontos entregue através do Paquistão para o Irão dar resposta. Não sabemos ainda que resposta o Irão irá dar. Aparentemente o Irão está a colocar também alguns pontos em cima da mesa, mas não me parece que haja propriamente grandes incentivos para negociar, a não ser que o Irão perceba, e também nós não temos os dados todos, não estamos no terreno, tudo isto carece de verificação independente, a não ser que o Irão esteja nesta altura, o Irão ou o que sustenta o poder político no Irão, esteja nesta altura já de tal forma desesperado que precise de encontrar também uma saída minimamente airosa, que possa chamar de vitória ou meia vitória, tal como os Estados Unidos vão acabar por fazer, e encontrar rapidamente uma solução, mas não me parece que seja esse o ponto nesta altura. Trump diz que o regime mudou, mas como tu salientas no livro, aconteceu algo de inédito no Irão. Mojtaba Khamenei sucedeu ao próprio pai quando o xiismo condena esta sucessão hereditária. Esta sucessão pode gerar divisões internas? Pode, mas eu acho que esta sucessão é também o fruto de uma emergência. Acontece no momento em que o país está em guerra, em que começou a ser bombardeado, em que a liderança suprema do país foi eliminada, e a resposta que é dada, na minha opinião, acaba por apontar em várias direções. Por um lado é uma afirmação de soberania nacional, porque já então se estava a dizer que seriam os Estados Unidos que iriam escolher quem é que iria ser o novo líder. O Donald Trump chegou a admitir isso, dizer que os Estados Unidos tinham que ser consultados, não admitiriam qualquer pessoa, tinha que ser alguém que não fosse hostil aos Estados Unidos, e acabou por ser, a escolha acabou por cair em Mojtaba Khamenei, e Mojtaba Khamenei representa, para já, uma linha dura do regime, se assim quisermos. Representa alguém que tem fortes ligações às estruturas da Guarda Revolucionária. Representa alguém que está, nomeadamente desde 2009, muito envolvido nos processos eleitorais iranianos que têm sido muito contestados. Os críticos de Mojtaba Khamenei dizem que ele manipula eleições para favorecer os seus candidatos, que isso já terá acontecido quando da reeleição de Mahmoud Ahmadinejad em 2009. Os apoiantes, por outro lado, dizem que ele é um homem muito pragmático, capaz de ter uma visão modernista do Irão, capaz de ajudar a resolver os problemas económicos, de combater a corrupção, vê nele assim uma espécie de Mohammed bin Salman da República Islâmica do Irão, e tem naturalmente por ele uma opinião bastante positiva. Mas o facto de ser uma sucessão hereditária coloca várias questões e pode pôr em causa até a própria essência do sistema. O sistema foi montado, o sistema político que nasce da Revolução Islâmica, apesar de ter um líder supremo, que na altura foi Ruhollah Khomeini, foi montado de forma a não ser uma ditadura como o Irão tinha dos tempos do Shah. Por isso é que há um Conselho de Guardiães, por isso é que há uma Assembleia de Peritos, por isso é que há um Conselho Legislativo, por isso é que há um Presidente da República, há Parlamento, há toda uma série de instituições e uma organização mais horizontal do poder político que não existem em ditaduras, que não existe, por exemplo, nas várias monarquias do Golfo. Fazer esta opção, como a Assembleia de Peritos fez, do filho do anterior líder supremo, afunila um pouco o sistema político, mas creio que os iranianos também poderão perceber, podem não gostar da figura de Khamenei, muito certamente, mais do que não gostar, até o podem odiar, mas perceberão que foi uma escolha feita sob circunstâncias muito específicas. E Masoud Pezeshkian, o atual presidente, que foi alvo de anteriores tentativas de homicídio, como recordas, e Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano, podem ser alternativas neste tabuleiro do poder, podem ser peças-chave numa solução negociada? Eu acho que nós estamos numa fase em que tudo depende de quem sobreviver à guerra. Porque já foram mortos vários dirigentes. Uma coisa pode ser a intenção dos Estados Unidos em negociar com determinada pessoa e depois a agenda de Israel ser diferente e Israel acabar por
eliminar as pessoas com quem os Estados Unidos pretendem falar. Não me parece, infelizmente, até digo infelizmente, que Massoud Pezeshkian seja alguém com quem os Estados Unidos queiram contar, porque senão já o teriam dito. Ele é Presidente da República, era membro do Conselho Legislativo Interino, né? E dirigiu o país naqueles dias antes de saber quem era o novo líder supremo. Tendo essas funções, poderia ser a pessoa que agora seria o interlocutor. É o Presidente do Parlamento, alguém que representa a linha dura, dirigiu a Polícia Nacional do país entre 2000 e 2005, depois dirigiu as Forças Aerotransportadas, portanto é alguém muito ligado a toda a estrutura da Guarda Revolucionária. Se calhar é isso que os Estados Unidos preferem, se calhar preferem alguém que possa representar não o colapso do regime, não a mudança do regime, mas uma adaptação do regime. Adaptação aos interesses dos Estados Unidos, se os Estados Unidos conseguirem eventualmente controlar, digamos, essa pessoa. Tenho algumas dúvidas que isso possa ser assim, mas nesta altura uma saída airosa para Donald Trump pode ser aquilo que ele já está a ensaiar dizer, que é: eliminamos esta pessoa e aquela e estes dirigentes todos, portanto isso já é uma mudança de regime. Ele está já a tentar vender essa ideia. Mudança de regime não é isso. Mudança de regime é mudança na organização do sistema político. É mudança na forma como o poder político está estruturado. E em relação a isso não ser mudança nenhuma. As estruturas de poder mantêm-se tanto quanto se sabe. O regime mantém-se e não é expectável que surja uma Delcy Rodrigues em Teherão. Certo, não me parece que isso possa acontecer. Nem uma Delcy Rodrigues teve uma Corina Machado, não é? Aquela ideia que foi circulando de que o Shah, o filho do Shah, poderia regressar ao Irão, quer dizer, ele próprio chegou a admitir que não tem vida para isso, tem vida organizada nos Estados Unidos. Por outro lado, não tem apoio institucional, não tem partido político formado, não tem bases, não tem massas. Claro que houve uma campanha para o promover, e a campanha, de certa forma, funcionou muito bem na diáspora, até em Portugal, funcionou muito bem, mas não funcionou tão bem quanto isso internamente, apesar de ter havido algumas vozes, alguns cartazes, alguns grupos que reclamaram pelo regresso do Shah e, eventualmente, até sonhando com o modelo de uma monarquia constitucional. Mas não é isso que carece de apoio popular substancial no Irão. Não acho que isso possa acontecer assim facilmente, mas, como te digo, assim, nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir, como é que a guerra vai evoluir. Nós podemos achar, e é o que eu acho que é mais provável, a guerra por via de qualquer acordo acabar num prazo relativamente curto, porque os ciclos eleitorais de Israel e dos Estados Unidos a isso obrigam, a economia a isso obriga ainda mais, a haver um acordo para parar a guerra, haver uma adaptação do regime, uma transformação do regime, eventualmente até com alguém com quem os Estados Unidos se sintam dispostos a continuar a conversar, e não mais do que isso. Mas pode acontecer que as coisas se precipitem, que os milhares de marines e paraquedistas que vão a caminho do Irão levem a cabo uma operação que de facto permita aos Estados Unidos ter tropas no terreno e começar a controlar militarmente o país, e aí instalar alguém que seja completamente do seu agrado e desmantelar a estrutura de poder e do sistema político do Irão, o que eu acho que seria a repetição do erro que fizeram no Iraque, porque não só eliminaram Saddam Hussein, mas provocaram uma disrupção em toda a estrutura do Estado e provocaram o caos no Iraque. Creio que no Irão, com 92 milhões de pessoas e o poder consolidado como está há tanto tempo, que isso poderia levar a um caos ainda maior, quer no Irão, quer em toda a região, mas é um risco que corremos nesta altura, sem dúvida. E é exagero dizer que neste momento há dois caminhos, um é um eventual acordo de paz, um cessar-fogo, e o outro Creio uma que invasão? sim, não estou a ver que esta guerra possa funcionar, por exemplo, como uma guerra de atrito, como se transformou o conflito na Ucrânia, né? Acho que aquilo que está em causa, até em termos económicos, e a questão do Estreito de Hormuz, o impacto direto que o conflito está a ter nos mercados energéticos, acho que obriga a soluções mais rápidas. Acho que agora, havendo uma solução mais rápida, isso não quer dizer que Israel não continue a tentar prosseguir a sua agenda em relação ao Irão e a sua agenda de domínio no Médio Oriente. E também não quer dizer que o Irão, ainda que formalmente o possa admitir,
não vá continuar a apoiar os grupos armados que existem na região e continuar a ameaçar a segurança do Estado de Israel. Eu acho que em relação a isso é algo com que os dois países vão ter de viver por muitas mais décadas, principalmente depois do que continua a acontecer após o 7 de outubro de 2023. Né? Vamos continuar a ter Israel sem segurança à sua volta, independentemente das operações militares e do sucesso de algumas operações militares em relação ao seu redor, e vamos continuar a ter o Irão também constantemente ameaçado por Israel. Tu dizes que há um desajustamento entre as expectativas da população e um regime que está obsoleto. Bibi Netanyahu e Donald Trump dizem: nós estamos a fazer a nossa parte, vocês têm que fazer a vossa. Tu acreditas na hipótese de uma sublevação interna? Nesta altura não me parece, sinceramente. Não há uma oposição organizada, há um grande cansaço da população relativamente ao sistema político que a governa, chamado regime, se quisermos, mas não parece que haja uma oposição organizada a ponto de poder tomar conta do poder. Teria sido, não digo se fosse possível já, mas poderia ser o caminho para onde o país poderia ir se a estratégia externa tivesse sido outra, se os Estados Unidos tivessem realmente investido na promoção da oposição, no financiamento de partidos de oposição, de grupos de oposição, de propaganda democrática, se quisermos, mas nunca o fizeram. Ricardo Alexandre, obrigado por teres vindo a este P24 para falarmos sobre o Irão. Em resumo, este part-time consiste em 25 horas semanais para a secção de armazém e serão aproximadamente 450 euros mensais. A Laura tem disponibilidade imediata? Tem. No episódio de hoje do podcast No Escuro, Vasco Câmara e Alexandra Prado Coelho convidam Ana Vilaça, a atriz do filme Entroncamento, de Pedro Cabeleira, que acaba de estrear. No filme, Ana Vilaça, ela é a Laura, que acabamos de ouvir, uma figura misteriosa que chega ao entroncamento, cidade por onde os comboios passam, o racismo cresce, a extrema-direita ganha terreno e a pequena criminalidade torna-se modo de vida. Como é que uma atriz passa por uma transformação interior tão grande que parece ter ganho um outro corpo? A Ana conta-nos como chegou a Laura e o que levou de si até à personagem, para ouvir em público.pt ou nas plataformas de streaming preferidas. Obrigado por ouvir o P24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.